Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar sobre a cultura do abacate. Os integrantes sou eu, Ana Laura, a Alexia e a Clarissa. Ele é originário do México e da América Central. Ele chegou no Brasil por volta de 1893, com mudas vindas da Guiana Francesa. O Brasil é o quinto maior produtor mundial de abacate. As suas maiores produções estão nas regiões do Sudeste, Nordeste e Sul, sendo São Paulo o maior produtor. O abacate fica conhecido pelo seu alto valor nutricional, sendo que ele tem 4 vezes maior valor nutritivo do que qualquer outra fruta, exceto a banana. Ele é uma fruta que possui maior quantidade de proteína, é rico em vitamina C e E, ácido fólico, potássio, ferro, magnésio e vitamina B6, além de ajudar a diminuir o nosso colesterol ruim e aumentar o nosso colesterol bom. Ele ajuda também na redução de níveis do triglicerídeo. Classificação botânica. A família dele é a Aureácea, do gênero Persae. As cultivares são híbridas entre as espécies ou raças, a mexicana, a antiliana e a guatemalteca. A morfologia. Ela é uma planta de porte médio a elevado, podendo ter de 12 a 20 metros, sendo que as plantas originadas de semente atingem maior porte do que as enxertadas. A alfa pode ser ereta ou espalhada. As folhas não têm estípulas e a coloração varia de verde a verde escuro, sendo ligeiramente lustrosas na face superior e verde cinza mate na face inferior. As folhas novas apresentam uma leve coloração bronzeada que desaparece posteriormente. O seu sistema radicular é do tipo axial com ramificações secundárias, ou seja, ele tem uma raiz principal com algumas ramificações secundárias. Em condições propícias de profundidade e arejamento do solo, pode atingir mais de 6 metros. As suas flores são pequenas e bissexuais, de cor branca a verde amarelada, e possuem pecíolo curto. A flor do abacateiro é uma flor hermafrodita. Todavia, por causa de uma diferença na época de maturação entre as flores masculinas e femininas, a polinização é cruzada, é assegurada. O fruto é uma drupa, de pericarpo delgado, a casca, e o mesocarpo carnoso é a parte comestível. Ele possui uma semente envolvida pelo endocarpo, cobrindo os cotilédones. Podem ocorrer grandes variações de tamanho, cor, forma, casca, a polpa e semente, dependendo das raças e variedades. O seu peso pode variar de 50 gramas a 2,5 kg. Bom, então a propagação do abacate, ela pode ser realizada via sementes ou via vegetativa. Quando a propagação é realizada via sementes, as frutas tendem a ter um tamanho maior. Por isso, em pomares comerciais, se destaca a propagação por enxertia, a produção de mudas via enxertia, onde vai ter um pomar mais homogêneo, ele vai frutificar antes, aí pelos 4 anos o pomar já começa a frutificar. Dentre as variedades, que são mais de 500 conhecidas no Brasil, eu vou destacar algumas aqui que são as principais. O primeiro é o avocado, que é o que tem menor tamanho e menor teor de água também. Sendo assim, ele tem uma polpa bem concentrada, com alto teor de vitaminas, antioxidantes e sais minerais. A variedade Breda, ela apresenta uma forma de gota e o tamanho é considerado de pequeno a médio. Ele possui casca verde vibrante e lisa e o sabor mais adocicado. A variedade Fortuna, então, possui uns frutos bem grandes, podendo chegar até 1 quilo. Ela tem um formato de vírgula e tem a casca levemente rugosa. Já o Geada, ele possui uma polpa bem clarinha e tem um alto teor de água. Ele é bem similar à variedade Breda, porém num tamanho bem maior. A variedade Margarida, ela tem um formato bem arredondado, que é característico. Tem um tamanho médio de 500 gramas. Além disso, possui uma casca mais rugosa quando comparada aos outros abacates.
A polpa é amarelada e o caroço pequeno, utilizado em sucos e vitaminas. Já o ouro verde apresenta uma polpa lisa e sem fibras. A casca é verde escura e o tamanho, um tamanho médio. O quintal é um fruto bem grande, também podendo chegar a 1 quilo. E a principal característica dessa variedade é que ele apresenta um pescoço. Em relação ao clima, o cultivo do abacateiro é mais sensível à temperatura e à precipitação. Entanto, ele não suporta nem temperaturas muito elevadas, nem muito baixas. Com temperaturas muito elevadas, ele pode abortar os frutos, e temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, ele pode gerar frutos paternocárpicos, o que não é ideal para comercialização. Já os solos, o abacateiro prefere solos bem drenados, bem aerados e profundos. Os solos argilosos em que tem alto poder de retenção de água e de difícil drenagem pode causar as mortes das raízes do abacateiro, já que ele gosta de um solo bem aerado. Ele também é bem sensível a solos salinos e o pH ideal fica em torno dos 5 e 6,5. Sobre o controle de pragas e doenças. Então, as pragas do abacateiro são muito numerosas. Então, elas englobam vários insetos, tais como os pulgões, trips, cochonilhas, lagartas, coleobrocas, cigarrinhas, formigas, besouros. Todas essas causam pouco danos econômicos, mas elas exigem controle. Então, as principais pragas e o seu controle são o ácaro das gemas florais. Ele ataca as gemas florais, causa uma mancha amarelada e pálida nas folhas, chegando a derrubá-las. Seu controle é feito com defensivo à base de enxofre. O besouro. Os besouros mais comuns são o besouro da limeira e o besouro amarelo. Ele pode atacar as folhas novas do abacateiro e seus frutos, causando um grande prejuízo. O controle pode ser feito com fenitrotion, malation ou triclorfon. As cochonilhas, elas atacam os brotos e folhas. Os inseticidas recomendados são paration etílico e paration metílico. As coleobrocas atacam os troncos e ramos e esporadicamente os frutos. O controle é feito eliminando os galhos afetados. As lagartas dos ramos e dos frutos são consideradas as pragas mais importantes dessa cultura. Então, a broca dos ramos causa dano nos ramos novos, que pode secarem e morrer. A larva do fruto, ela penetra até o caroço, podendo causar a sua queda prematura ou danificá-lo, prejudicando para o consumo. Agora, sobre o controle de doenças. Existem várias doenças, mas as de importância econômica são a gomose, que tem um podridão da raiz, e ela é uma das principais doenças da cultura e pode ocorrer tanto em condições de campo quanto nos viveiros. Os sintomas são amarelecimento generalizado, seguido de queda das folhas, ocorrendo também a seca de ramos do ponteiro. Neste caso, recomenda-se metalaxil via solo e fossetil alumínio via foliar. O oídio. Os sintomas são observados pelo aparecimento de pequenas manchas esbranquiçadas e pulverilentas de formato circular, localizadas na superfície da folha, e pequenas manchas cloróticas na face interior. O controle é feito mediante a aplicação de fungicida à base de enxofre. A verrugose é também conhecida como a sarna do abacateiro. Além de depreciar a aparência do fruto, pode provocar queda de frutos jovens, bem como seu subdesenvolvimento. Como medida de controle, recomenda-se a utilização de variedades resistentes a essa doença, além da aplicação de fungicidas cúpricos. A cercosporiose. Os sintomas caracterizam por lesões ligeiramente deprimidas e irregulares,
de coloração marrom e bordos definidos. Nos frutos, com o envelhecimento, essas lesões tendem a provocar fissuras, o que que possibilita o ataque de outros patógenos. E o controle químico, ele é difícil, pelo porte da planta. E a ineficiência de produtos resistentes. Então, não tem nenhum defensivo para essa coisa. Então, é possível aplicar cúplicos e diocarbomatos antes da florada e logo após a queda de de 2 ou 3 pétalas da flor. A antracnose, ela afeta os frutos, podendo ocorrer nas folhas, flores e ramos, porém sem causar danos. A doença é caracterizada nas folhas por manchas necróticas de coloração escura, com bordos definidos e formato irregular. O controle está baseado principalmente no manejo correto da ação e nas técnicas de manejo adequado da cultura. Então, recomenda-se uma poda drástica de limpeza e a queimada do material doente. Custo de produção. Então, considerando insumo, adubo, defensivo, tratos culturais, aplicação de fertilizante, controle de formigas, a colheita, como um dos principais itens de despesa para a manutenção de um pomar, está avaliado em que no primeiro ano de implantação é gasto R$ 6.400. No segundo ano, R$ 4.300. No terceiro ano, R$ 4.700. No quarto ano, R$ 5.200. No quinto ano, R$ 5.800. E no sexto ano, que é a produção plena, que é quando o abacateiro começa a produzir realmente para ser vendido, para ser comercializado, ele gasta 6.800. Então, fazendo uma base assim, acerca de cada mês, eles ganham R$ 1.200 de lucro com a venda desse abacate. Com todo esse gasto que eles têm, eles ganham 1.200 ainda de lucro. Sendo que por hectare é produzido uma média de 8.000 quilos. Então, o rendimento aqui no Rio Grande do Sul. A gente ainda tem poucos municípios que produzem abacate, mas dentre esses, a gente tem Caxias do Sul, Porto Xavier, Bento Gonçalves, Cerro Largo, São Paulo das Missões, Venâncio Aires, Santa Teresa, Cachoeira do Sul, Porto Lucena e Cândido. Caxias do Sul produz 300 toneladas, sendo dos municípios quem mais produz, os dois que mais produzem abacate é Porto Xavier e Bento Gonçalves, tendo 240 toneladas produzidas ao ano. 30 quilos por hectare. Pode passar. Curiosidades. Aqui no Rio Grande do Sul, o abacate vem sendo utilizado como diversificação do tabaco. No município de Venâncio Aires, tem um projeto com a URGS para a diversificação do tabaco com o abacate, para ele ser utilizado como óleo essencial. É bem interessante, porque a gente acha que é uma cultura não introduzida aqui, não tão conhecida, e ela já vem sendo fonte de renda em propriedades do Rio Grande do Sul.